propositadamente. Não, vou para ali, com certeza, sim. Eu poderia ficar isolado, deixava os 4 no centro, podia ficar na última cadeira. Sim, sim, isolado. Sim, porque quem vai ser trucidado são os senhores, não eu. Ok. Temos... Vou me juntar aos nossos convidados, nossos painelistas. Num primeiro momento do nosso encontro foi feita uma descrição daquilo que existe em termos de histórico de relações Angola e Estados Unidos e podemos ter noção de como é que estamos hoje e as oportunidades de negócio que há entre os dois países. E podemos também ter noção daquilo que foi feito, daquilo que está a ser feito e daquilo que pode ser feito. Mas agora vamos entrar para um aspecto mais técnico, mais prático, de como podemos tirar melhor proveito disso, olhando para o nosso atual contexto. Sem mais delongas, vou passar a palavra à doutora Daniela. Muito obrigada, senhor moderador. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da associação para estar aqui presente e estar neste painel para contribuir para este debate com um tema que é da minha especialidade, que é a governança corporativa. Doutora Daniela, governança corporativa, olhando para o nosso contexto, a que ponto nos encontramos? Nós ainda estamos num ponto muito embrionário, mas isto porque precisamos de continuar a investir na educação corporativa, na educação dentro das empresas e precisamos continuar a aprender com as empresas que temos no mercado e com as empresas que temos em outros mercados sobre governança corporativa. Às vezes questionam-me se governança corporativa é o mesmo que gestão e eu, de forma muito simples, vou explicar o que é a governança corporativa. A governança corporativa é aquele sistema que nós temos no nosso corpo humano, que é o sistema imunitário. O nosso corpo humano não vive sem um sistema imunitário, um sistema de defesa. A governança corporativa, dentro das organizações, compreende o conjunto de ferramentas, procedimentos, a própria cultura, o próprio perfil de pessoas que estão na direção e que comandam as organizações. E dentro deste sistema nós temos que ter defesas. E o que falta em Angola dentro das organizações é quem é que está à defesa quando os problemas chegam, quando as crises chegam, onde é que estão os planos de contingência, o que é que vamos fazer a seguir. Começamos a percepcionar que está o mundo todo contra a África, os parceiros não estão receptivos, mas na realidade aquilo que os parceiros precisam é mecanismos que demonstrem trust, confiança, segurança. Sem estes mecanismos é inevitável e é inegociável ir para a mesa de negociação e fechar parcerias. Então, quero lançar o debate começando por aí, que parte do suporte e do pilar para sustentar um ambiente de negócios funcional, saudável e sustentável depende muito da forma como as organizações estão organizadas do ponto de vista de governança corporativa e como é que elas demonstram e transmitem segurança. Nós estamos abertos aos distintos panelistas que quiserem intervir, pois estejam à vontade. Estamos numa... Estejam à vontade. Não tem outro. Então, vamos ao doutor Fernando, que justamente tem feito estudos sobre desenvolvimento, olhando para aquilo que é o nosso modelo de governança. Como é que estamos? Okay.
Muito obrigado. Antes de mais nada, agradecer à organização, aqui na pessoa do Nicolau e a sua equipa. E parabéns pela eleição. Okay? Já há muitos anos que eu não interajo com a associação. Eu lembro, já vai muito tempo. Conheci a primeira direção da associação, quando foi criada já no princípio dos anos 2000. Então, é um prazer retomar as atividades e participar para este evento. Okay? Muito obrigado pelo convite. Agora, olhando para a sua questão, vou pegar o que a minha colega de painel mencionou aqui, a questão de confiança. Acho que este constitui um dos maiores desafios, se olharmos para aquilo que é o ambiente de negócios em África em geral, mas vamos falar do caso de Angola em particular. A questão da confiança e, acima de tudo, confiança nas instituições. Isto é algo que precisamos, eu digo sempre, é algo que não se compra, mas conquista-se. E conquista-se com o tempo, mostrando ações. E isto é o que mais se precisa para o caso de Angola. Porque se olharmos para a questão, né, que nos trouxe aqui para a conversa, é ver essas relações, Estados Unidos, Angola, e na perspectiva também do ambiente de negócios, vai ser importante para Angola, no caso, para atrair e, acima de tudo, reter investimento de direito estrangeiro americano, e não só. Para a confiança não é só para um dado país, mas para todos aqueles que decidirem apostar neste país, vai ser importante demonstrar, okay, e construir uma base com base na confiança. E, acima de tudo, a confiança das instituições. E isto é o que tem estado a faltar. Aqui, nas minhas análises, que eu tenho estado a escrever, público, eu escrevo, para além de livros, também escrevo artigos, tanto científicos como de opinião, nos jornais aqui em Luanda. Eu tenho estado a encorajar a governação a rever e, acima de tudo, a procurar construir pontos pela via da confiança. E este tem sido, como eu disse, o principal desafio, por várias razões, que iremos elaborar muito mais tarde. Doutor Renato, como é que o cidadão comum ou o empresário pode contribuir para consolidar essa confiança? Queria começar por dar bom dia a toda a gente e agradecer também o convite que me foi feito. É um prazer estar aqui. Eu não sou necessariamente alumni destes programas de intercâmbio com a Embaixada Americana. Eu tive a sorte de beneficiar de um programa de intercâmbio semelhante, mas da Embaixada Britânica, mas entendo perfeitamente e reconheço que o papel que esses programas de intercâmbio têm na promoção de melhores relações entre os dois países. Há bocado estava aqui a conversar com a representante da Embaixada Americana e falava do facto de que quando eu trabalhava nos Estados Unidos entre 2015 e 2019, mais ou menos, trabalhava em Washington e uma das organizações com a qual eu interagia muito era uma organização chamada Africa America Institute. E o African American Institute é uma organização que já existe desde os anos 50 e naquela altura haviam 4 chefes de Estado africanos que beneficiaram de bolsas de estudo do African American Institute. E eu lembro-me de ter conversado com o falecido presidente da Namíbia, Geingob, faleceu aqui há pouco tempo, e ele beneficiou de uma dessas bolsas de estudo nos anos 60. Então, trazendo isso de volta à pergunta, como é que o cidadão comum e como é que a classe empresarial pode, de alguma forma, contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, principalmente nessa componente da governança corporativa, é basicamente familiarizando-se com os seus próprios direitos e exigir mais direitos. O que é que acontece? Existem uma série de padrões internacionais e organizações internacionais, algumas das quais Angola já é signatária. Eu, por exemplo, sou funcionário da indústria petrolífera e sei que Angola recentemente aderiu à iniciativa de transparência das indústrias extrativas, que é o EITI, o acrónimo em inglês. Isso revela que, da própria parte do governo, há o reconhecimento de que há benefícios presentes e futuros para, basicamente, entrarmos cada vez mais dentro do sistema financeiro internacional e dentro das boas práticas que todas as corporações globais estão à procura. Sei que temos tido alguma dificuldade para implementarmos
integralmente os requisitos do EITI, mas sei que o governo tem estado a colaborar com o setor privado para ver se cada vez mais nos aproximamos daquilo que são as expectativas do EITI. O EITI é só um dos exemplos, provavelmente a doutora Simão pode dar mais dezenas de exemplos de outras iniciativas das quais Angola já é signatária, algumas das quais cumpre com os requisitos de forma integral e algumas outras, até por algumas dificuldades relacionadas com o nosso ordenamento jurídico, não têm conseguido basicamente cumprir integralmente. Muito do que pode ser feito para que Angola crie um ambiente de negócios cada vez mais transparente e com cada vez mais conformidade com as boas práticas internacionais, feliz ou infelizmente ainda fica sob a alçada do Estado, mas eu acho que o setor privado, principalmente empresas internacionais, empresas cotadas em bolsas internacionais, que têm uma série de requisitos legais muito rigorosos, nós podemos continuar a passar essas mensagens para o governo angolano e à medida que a nossa população, que o nosso consumidor vai se capacitando mais e ficando mais informado sobre o que é que torna um país ou um ambiente de negócios mais atraente versus mais restritivo ou menos atraente e menos competitivo até, também pode começar a fazer essa pressão vinda de baixo para cima. Dr. Nil, como é que olha para Angola no aspecto da governança? Como alguém que nos olha a partir de fora, né? Governança corporativa. Corporativa. Corporativa, não é governação. Sim. Alô, alô. Queria agradecer tudo, a organização, a associação Nicolau, obrigado, a embaixada, obrigado, né, meus compatriotas, todos assim, pelo convite e pela organização hoje. Eu, antes de falar sobre este de governança, eu acho importante, eu gostaria de comentar sobre o mindset e a mindset da relação entre Estados Unidos e Angola, e começando não pelo lado político, que só temos relações desde 93, né? 93. Mas o lado corporativo. Se analisarmos bem a presença corporativa dos Estados Unidos, de empresas americanas aqui em Angola, começou faz muito tempo. O ano passado, Chevron celebrou 70 anos aqui em Angola. Ford, se não me engano, estabeleceu uma concessionária aqui em 1920 e tal. Tem outras empresas também, mas quero concentrar no Chevron, em particular, e também o ExxonMobil. Sim, porque o Renato também comentou sobre a indústria extrativa. É importante que falamos disto, porque só se falamos destas duas empresas americanas, em termos do investimento privado direto em Angola, desde o início da chegada de Chevron aqui, incluindo as outras empresas, principalmente a ExxonMobil, porque estes são muito industrializados, são investimentos enormes. Deveríamos todos, que temos a relação entre os dois países, abraçar esta relação, porque os números não vão mentir. Só eu não sei qual é o número exato, gostaria de conseguir estes números, tanto do Chevron como do ExxonMobil, mas quanto que eles investiram no lado privado. Nada de dívida do Estado, nada de dívida para outros países, que Angola tem que pagar, mas temos um exemplo histórico da relação corporativa profunda entre os dois países e está aqui em nossa cara como exemplo de investimento privado. Como é que podemos, a pergunta que eu tenho é como que podemos fazer um pouco de copy-paste da lição das empresas petrolíferas especificamente, porque aqui em Angola temos um padrão de excelência neste setor, é o setor mais avançado, mais organizado, mais globalizado, internacionalmente estabelecido aqui em Angola.
como podemos fazer um copy-paste de tudo que podemos aprender deles, de excelência, também de governança, de compliance, mas também de estabelecer os patamares para receber investimento privado, porque Angola, obviamente, tem muita oportunidade aqui. Tem muita oportunidade. E o mundo tem muito dinheiro que não sabe onde ir. Então, como é que podemos traduzir este dinheiro que está no mundo e não sabe onde destinar-se e estabelecer melhores ambientes de investimento aqui e organização e delinear as próprias oportunidades que existem? Porque só falar sobre o potencial agrícola aqui em Angola, sim, os dados não mentem. Tem muita água aqui, tem muito terra fértil, mas como se faz se não há infraestruturas para levar o produto ao porto e depois o porto aos mercados globais? Ou se não tiver refrigeração pelo caminho, ou seja, quando chegar em Luanda, os sistemas burocráticos para exportar são lentos e Angola hoje não está desenhada para exportar este material. Então, tem muitas coisas que são barreiras internamente, domesticamente, que nós todos temos que trabalhar para ajudar o mundo, ajudar o setor privado, de dizer, nós precisamos de vosso know-how, vosso capital e também as oportunidades que existem aqui intrínsecas. Usei o exemplo da agricultura, mas também podemos falar de qualquer outros de extrativa, no corredor Lobito, como que podemos aproveitar desta sensação mundial de necessidade de todos os materiais que estão no Zâmbia, no Congo, e tecnicamente, e seguramente estão aqui em Angola também, mas ainda falta para definir ou descobrir ou comunicar quais são, e assim como podemos trabalhar juntos para assegurar que temos sistemas que são, em termos de governança, funcionam, de profissionalismo, de excelência e de patamares internacionais. A pergunta que eu tenho, como podemos fazer isto? Porque já temos o exemplo. Até diria que o dinheiro do investimento do setor privado, só de duas empresas americanas, que eu já mencionei, Chevron e ExxonMobil, vai ganhar contra todo o dinheiro de outros países, do dinheiro público que foi investido aqui. Se começamos há 70 anos atrás, até hoje, do dinheiro privado americano que entrou aqui em Angola é formidável. Então, deveríamos perguntar para nossos amigos que estão nestas empresas para saber qual o valor que vocês investiram nesses 70 anos que estão presentes aqui em Angola. Ou seja, a relação é muito mais profunda que o lado político. E muitas vezes, se só analisamos a relação entre Washington e Luanda, estamos a limitar o análise do relacionamento. Só para acrescentar aqui, este exemplo que o Neil deu aqui, é que, no caso do setor petrolífero, é interessante ver como é que o investimento surgiu mesmo no período de guerra. Quer dizer, um país em guerra, a estabilidade é máxima, e claro, mas mesmo assim esse setor cresceu e floresceu. Quer dizer, o governo foi capaz de garantir credibilidade e confiança. São duas palavras-chave, credibilidade e confiança. Hoje por hoje o desafio é bem maior. Nós já não temos a questão da guerra, mas isso foi feito no tempo da guerra. No tempo de paz é preciso haver um outro aspecto também, a independência das instituições. Como dizemos, olhamos para a questão dos tribunais, o tempo que levam para tomarem decisão sobre os contratos. Porque o investidor estrangeiro, quer seja americano ou qualquer outra nacionalidade, há de vir aqui e há de firmar contratos tanto com Estados como outros agentes privados, e em caso de conflito espera ter dos órgãos de justiça celeridade na tomada de decisão. É o que muitas vezes não acontece aqui. Então nós precisamos, no âmbito da melhoria do ambiente de negócios, precisamos também melhorar a celeridade, a forma como as instituições ligadas à justiça atuam
e, acima de tudo, o tempo que levam a tomar uma certa decisão. Porque muitas vezes a decisão é tomada depois de 10, 15 anos, quando já não interessa a ninguém. Havia uma pergunta que o doutor Neil deixou no ar, que passo para os nossos painelistas ajudarem a nossa plateia a perceber. Gostava de pegar aqui num aspecto que os meus colegas partilharam, o como, certo? O como fazer, o que fazer, não é? E voltamos novamente àquela questão da demonstração. Eu trabalho na área da auditoria e um dos pilares da atividade da auditoria é nós termos evidências do nosso trabalho, trazermos evidências. Então, o que nós precisamos é que as organizações tragam estas evidências, tragam-nos os dados. E, de facto, é difícil termos um ambiente económico interessante e competitivo e confiável se nós não utilizarmos os dados de forma estratégica. E eu falo dos dados porquê? Porque isto recentemente, em 2021, fruto do impacto da Covid, a instituição que produz referências internacionais de padrões de qualidade, ISO, publicou a primeira ISO mundial e global para as organizações referente à governação corporativa. E o interessante é que neste referencial nós já não temos só os princípios nucleares, nós temos os princípios facilitadores para fazer com que as organizações sejam sustentáveis no longo prazo. Porque quando alguém entra para uma parceria, para fechar um negócio, a expectativa é que o negócio perdure pelo tempo. E um dos pilares facilitadores que esta norma cita são os dados e a tomada de decisão assertiva e estratégica. E claro, as preocupações que o Dr. Neil trouxe aqui para a mesa de debate é fruto de muita ausência de dados, é fruto de muita ausência de produção científica. E um dos aspectos que eu toco também quando faço estas consultorias estratégicas em governança, eu toco sempre nesta questão dos dados, porque os dados são um mecanismo de trazer confiança. E da experiência que eu tive no programa Mandela, em Lubbock existe uma Câmara de Comércio local e Lubbock praticamente é uma cidade no Texas que é uma cidade académica. E todo o negócio gira ali à volta da força dos stakeholders. As universidades não vivem sem contribuir para o sucesso das empresas locais e as empresas locais não vivem sem contribuir para o sucesso académico. E voltamos novamente ao sistema que eu partilhei inicialmente. Nós precisamos de criar uma cultura de responsabilidade em que todos os stakeholders sabem qual é que é o seu papel no circuito. E neste momento nós temos stakeholders, mesmo aqui a nível do mercado, e eu não vou entrar em questões políticas, em que nós queremos sempre financiamento. Estamos à procura de novo financiamento, capital fresco. Mas quanto é que custa capital fresco? Quanto é que custa fazer capital fresco? Quanto é que custa sustentar capital fresco? Isto tem um custo. E quais são as bases e os mecanismos que as empresas que vão receber o financiamento têm que dão garantia de que este financiamento que vai ser recebido vai cumprir o seu propósito e a sua missão? Nós dificilmente temos dados das empresas, como o Neil aqui também citou, que é o que é gerado em concreto. Que mecanismos é que têm para continuarem a gerar isto e continuarem a multiplicar? Então, falta-nos muito trazer evidências, trazer dados, trazer uma comunicação mais estratégica, em narrativas em que as pessoas conseguem, de facto, compreender. Porque uma coisa é certa, nós podemos continuar a dizer que Angola é um país rico, mas é um país rico que não consegue transformar a riqueza em nada. E nós estamos neste momento num mundo cada vez mais competitivo. Angola não é o único país que tem recursos estratégicos e interessantes, não. E parte muito por cada um de nós colocar-se na posição de empresário. Ninguém quer perder dinheiro.
Não, e cada um de nós tem que entender, enquanto empresário, como é que eu vou contribuir para o sucesso do meu parceiro. Tem que haver propósito, tem que haver influência e tem que haver segurança nesse caminho. Só gostava aqui de concluir com uma nota que aqui o colega Renato trouxe, que é a questão de Angola ser signatário. Angola é signatário de várias propostas que são publicadas internacionalmente, mas depois tem uma grande dificuldade, que é a harmonização, não é? Que é harmonizar e normalizar no seu mercado. E nós temos uma outra questão, que é um dilema que nós continuamos a procrastinar e a adiar, que é rever a lei das sociedades comerciais. Dr. Renato. Não. A próxima questão surgiu em função da explanação do Dr. Nelo e tem a ver justamente como é que seria curioso, nós temos noção de como é que a Chevron conseguiu manter-se em Angola num período em que a gente sai da época de fase de colonização para a fase da independência, né? São 70 anos em Angola e houve um período aqui de transição e que torna-se um desafio você conseguir existir saindo do colonizador para um país independente, que é essa transição. E a ausência de dados concretos nos remete a refletir também só um pouco sobre isso. Os acordos de bastidores que terão ocorrido entre os movimentos de libertação com a Chevron para que ela continuasse a operar tranquilamente e também refletir sobre o cuidado que tivemos na época de guerra de que manter com que o sistema estivesse operacional e não sofresse baixas, né? São aspectos que hoje nós somos obrigados a refletir. O Dr. Nelo falava da falta de dados. Como podemos contribuir para que hajam mais dados em Angola, enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que atuam em diferentes áreas? Como podemos contribuir para que nos nossos setores existam essa preocupação com relação aos dados? Acho que podemos começar a passar para o Dr. Renato, que vem logo a seguir. Obrigado pela pergunta mais uma vez. Existem uma série de organizações internacionais que publicam relatórios, alguns mais genéricos, outros individualizados a países. O Fundo Monetário Internacional, por causa do acordo de financiamento que tem com Angola, volta e meia faz as visitas de avaliação e depois dessas visitas de avaliação publica uma série de recomendações. Eu estive a ler algumas das recomendações recentes que foram feitas pelo FMI e eles têm dentro da categoria... Eu faria uma combinação entre duas categorias. Já se falou da componente da primazia do judiciário. O doutor aqui ao lado mencionou que isso é absolutamente crítico. Eu iria fazer, se calhar, uma combinação entre algo que eles chamam de regulatory quality, ou a qualidade regulatória, e depois o Estado ou a primazia do próprio judiciário. Na parte da qualidade regulatória, para além dessa componente de falta de dados, eles mencionam algumas práticas que ainda são anticompetitivas e falam do exemplo de que, nos últimos anos, cerca de 60% dos contratos que foram dados pelo Estado foram por via da adjudicação direta, que não é ideal, que é uma prática anticompetitiva. Basicamente, pode haver uma série de explicações ou de justificações para essa prática, mas não é ideal que essa prática tome primazia em relação basicamente a processos de bid mais competitivos. Fala também de alguns controlos de preços, fala da liberalização de alguns setores-chave, tais como a saúde, a educação, etc., mas fala aqui da necessidade de se digitalizar muita da informação, principalmente a informação que é produzida pelas empresas e pelo judiciário, e que essa informação seja publicada. Então, isto é uma das... eu diria que é mesmo um dos calcanhares daqueles que nós temos em relação a esse exercício da atração do investimento externo e
de certo modo, até se aplica também ao próprio investimento local. Nós, quando não temos estudos, dados concretos sobre a rentabilidade de alguns negócios, sobre os requisitos necessários para nós para escalarmos um negócio, torna-se um exercício, é basicamente dar um tiro no escuro. E eu acho que é muito importante que nós pensemos que, ao contrário daquele momento em que nós fizemos a transição para o período de paz em 2002, em que Angola recebeu aquele influxo enorme de financiamentos da China, principalmente, e que tínhamos quase tudo quanto é indústria a andar de vento em popa, nós estamos num mundo em que nós temos que lutar pelo capital que existe. E o mundo está cada vez mais competitivo, principalmente por causa dessa questão das tarifas. E eu sei que tem uma pergunta relacionada com as tarifas e com os 100 dias que se calhar podemos abordar a seguir, porque é especificamente relacionada com os Estados Unidos. Há uma tendência global para as cadeias de valor serem mais localizadas. Então, eu, investidor americano, basicamente tenho quase tudo o que preciso dentro da placa continental, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é praticamente do tamanho de um continente. Então, tem que haver algo e tem que haver condições de investimento muito competitivas para que eu possa fazer essa transição de um sítio como, há bocado estávamos a falar do Northern New York and Albany, estávamos a falar do estado da Flórida, que tem alguma da agricultura mais eficiente do planeta, estamos a falar daquela parte central dos Estados Unidos que tem a agricultura mais evoluída do planeta, para olharmos para um sítio como Angola. Então, para Angola competir com esses sítios que têm universidades, a Messi Simão há bocado falou de universidades, tem dos melhores quadros do planeta, tem terra arável, tem clima, tem tecnologia de ponta, muito mais competitiva do que nós temos cá. O governo tem que olhar bem para, basicamente, o que fazer para tornar o país mais atraente e mais competitivo. E a partir do momento em que diversas instituições começam a tocar nas mesmas falhas, uma delas sendo essa componente da falta de dados concretos, eu acho que o governo tem que olhar com muita seriedade para isso, porque é mesmo uma das muitas ferramentas que nós temos para atrair investimento externo. Dr. Fernando. Já funciona? Sim, já está. Ainda em relação à falta de dados. Ok, falta de dados. Eu sou pessoa suspeita para falar isto aqui, porque eu estou ligado à academia. E deixa eu dizer que, em Angola, o acesso à informação é um direito constitucionalmente consagrado. Quer dizer, está na Constituição. Nós devemos ter todos acesso à informação. E muitas das vezes, deixa-me dizer o seguinte, o governo até cumpre. Hoje em dia, com as plataformas eletrónicas, põe no website. Mas tu não sabes que está lá, quando é que está lá e em que parte do website é que está. Por exemplo, se vocês quiserem perceber como é que Angola conseguiu baixar a inflação, o sistema de Angola, a economia de Angola era hiperinflacionária antes de 2001 e chegou até 2014 a 7%. Se quiserem perceber isto aqui, havia um documento no website do Ministério das Finanças que explicava a estratégia que foi adotada em 2001. Eu encontrei esse documento acidentalmente, quando estava a fazer doutoramento, ao ler um relatório do FMI que mencionava esse documento. Então, fui no website do Ministério das Finanças e pus o título. E encontrei esse documento, não sei se ainda está por lá, porque eles agora remodelaram o website, não sei se está por lá. Então, muitas das vezes a informação está lá, mas se tu não souberes que ela existe, nunca vais encontrar. E se acusares o governo que não disponibilizou a informação, ele vai dizer, não, está no seu website. Mas tens que saber navegar o website. Então, isto para dizer o seguinte, que não é possível gerir um país ou uma organização, ou o que quer que seja, sem dados, sem informação. Isto é básico. Eu dou-vos um exemplo, como eu disse, eu sou também um dos alumni do programa, e para ser mais concreto, o Humphrey Program. Eu estive em State College, na Penn State University, the University of Pennsylvania, Pennsylvania State University, Penn State. Eu estava fazendo um estudo, olhar para o mercado de trabalho na Pensilvânia, claro. Eu estava em State College, uma cidade, chama-se Happy Valley, e fui para a capital, Harrisburg. Escrevi para o responsável do Departamento do Trabalho, para o Estado, escrevi para ele que ia visitá-lo e que ia ter acesso aos dados. Eu fui para lá, ele inundou-me de todos os dados, tudo e mais alguma coisa, deu-me tudo. Okay? Deu-me tudo, eu tive acesso a todo tipo de informação. É a regra nos Estados Unidos. Aqui em Angola, eu, enquanto investigador, enfrento vários desafios.
O mais engraçado, eu quis fazer um estudo sobre as telecomunicações, escrevi para o ministro, ele aprovou, despachou para um dos diretores nacionais para me dar os dados. E o diretor nunca deu os dados, deu-me baile. Até eu desistir, venceu-me pelo cansaço, para ser honesto. Isto acontece em várias instituições públicas. Eu escrevo a pedir informações, algumas apoiam, outras não apoiam. Então, é um desafio constante para quem quer fazer algum estudo. E muitas vezes, quando eu consigo mesmo informação de alguma instituição governamental, eu depois partilho com eles o relatório. Eu digo, é para isso que eu pedi os dados, né? Nada mais do que isso aqui. Veja o que eu fiz com esses dados e o que é que vocês podem extrair deste relatório. Então, é também uma questão de confiança que tem que se gerar entre o consumidor dos dados e quem produz os dados. No caso do nosso governo, existe muita deficiência na produção de estatística e, acima de tudo, estatísticas credíveis e oficiais. Como disse, eu sou suspeita, sou acadêmico. Eu, desde o ano passado, passei a elaborar. Eu estou ligado à Universidade Agostinho Neto já agora, a Universidade Pública, a maior Universidade Pública, na Faculdade de Economia, no Centro de Investigação Social e Econômica. Eu sou coordenador desse centro. Então, passei a elaborar o índice de sofrimento econômico em Angola, okay? The Misery Index. É um índice um pouco usado, mas criado por um economista americano, mas é muito interessante, porque ele mede simplesmente duas coisas, inflação e desemprego, para vermos qual é o sofrimento econômico. E eu uso os dados oficiais, a estatística do INE. E foi graças a esse exercício que a gente deixou de fazer desde o ano passado, e que eu fui notando que muitas das vezes, tipo, o primeiro trimestre, o INE publica um relatório, nos primeiros 3 meses, publica um relatório. No segundo trimestre, muitas vezes muda a estatística do primeiro trimestre. E não põe uma nota de observação para avisar o consumidor. Eu, desde que comecei a fazer esse exercício, eu comecei a dar conta disto aqui. E comecei a publicar artigos a dizer isso aqui. Olha, este mês os dados estão assim porque o INE mexeu nos dados anteriores. A próxima semana, quem lê o Jornal de Expansão? Esta semana não, mas a próxima semana eu vou publicar o índice sobre sofrimento econômico em Angola, referente a 2024, já o consolidado, e eu vou explicar lá que o INE mais uma vez manipulou a estatística do terceiro trimestre. Mas eles não justificam. Isso é normal, pode ser que tenham detectado algum erro, é normal, mas tem que pôr uma observação. Olha, neste relatório do quarto trimestre, os números do terceiro mudaram por causa disto e daquilo. Se não fizerem isto aqui, deixa eu ser sincero, é manipulação, é uma desinformação, é manipulação da informação. Okay? Mas é preciso ter pessoas a fazer esse exercício e, claro, a escreverem sobre isso e a publicarem sobre isso aqui. Vou abrir aqui um parênteses para explicar a companhia de saber como é que a Chevron manteve esse tempo todo aqui. Sim. Eu fiz um estudo sobre isso também, cobri a economia de Angola de 75. Rapidamente a explicação foi a seguinte: a Chevron tem uma subsidiária aqui, a Gulf Oil Company, que depois de 75 saiu por algum momento. Há uma coisa que ninguém sabe na história do setor petrolífero em Angola. Foi graças à Nigéria que a Gulf Oil Company, que era filial da Chevron, que é a Chevron aqui em Angola, voltou para Angola. A Nigéria fez uma espécie de chantagem, okay, para eles poderem voltar para Angola operar depois de 75. Okay? Mas houve uma coisa, no meio dessa história toda, uma coisa interessante: o pragmatismo da governação. Tu tinhas a operação da Chevron em Cabinda a ser protegida por quem? Por tropas cubanas, comunistas. Okay? O governo obrigou-lhes a proteger, porque era a melhor tropa que havia aqui em Angola, e estavam eles a proteger essas instalações. Por isso é que eles ficaram lá até hoje. Né? Quando foram-se embora, mas a Chevron manteve-se lá, veja lá. Então, é um pouco desse pragmatismo, quando você realmente quer atrair investidores diretos estrangeiros, quer atrair capital estrangeiro, e no caso, o setor petrolífero é extremamente importante, conseguiu-se atrair. Então, o mesmo pragmatismo que foi que o Neo disse aqui, também deve ser aplicado no setor não petrolífero. Ok? Se existe problema no cumprimento de contratos, há que se resolver aqui. Há que se pôr as instituições ligadas ao setor da justiça a refletirem sobre o impacto que a sua inação causa na atração e nós chamamos aqui no ambiente comum tal na capacidade do país de atrair investidores e investimento direto estrangeiros, privados acima de tudo, que é o que mais nos interessa. Então, há que se refletir a volta disto aqui. Por enquanto, passo a palavra a outros. Sim. O doutor Donel quer fazer uma questão, quer falar, mas deixa-me só, permita-me só que eu faça uma outra questão, que eu acho que está na mente de quase todo mundo aqui na sala. Como é que estamos, então, quanto ao índice de sofrimento dos angolanos? Ok, é interessante. Eu já escrevi esse relatório, vou publicar a próxima semana, mas eu estou
um receio, porque o título que eu dei até agora, mas sou capaz de mudar, pois assim, o índice de sofrimento, o sofrimento econômico diminuiu em 2024. Mas eu estou com medo de manter este título aqui, porque poderá ter um aproveitamento político. Porque o que eu mostro é que, ok, continua muito alto em relação a 2022 e os anos anteriores, porque era muito mais baixo naquele tempo, como devido à inflação, é mais baixa. Mas, se olharmos do primeiro trimestre de 2024 ao quarto trimestre, houve uma redução. Então, podemos dizer que em 2024 diminuiu. Mas se olharem pelo título, diminuiu, vão manipular politicamente. Não vão ler o resto, o resto da análise. É isso aqui. Poderia ser bajulador. Então, mas, respondo, a juventude continua a levar o maior impacto, a juventude e depois as mulheres. E os homens estão mal. Por isso é que o governo tiver que intervir, tem que facilitar e dar mais acesso ao emprego às mulheres. Okay? É a juventude, as mulheres e os homens estão ligeiramente melhor. O mundo é dos homens, como eu bem disse. Doutor Nelly, esteja à vontade. Pode ser assim, esteja à vontade. Alô? Ok. Talvez não queiram. Os microfones não querem que eu falar. Eu quero dizer, falando dos dados, quero dizer obrigado para o Dr. Wanda aqui por todo o trabalho que ele está a fazer para realmente criar dados para este país. E precisamos de mais, precisamos de elaborar mais. Mas uma coisa é certa, temos que tomar o exemplo dele e ir atrás da informação. Infelizmente, hoje, em 2025, todos nós estamos preguiçosos em termos de informação. Google it. Tá, vou. Não. Em lugares como Angola, que realmente temos que investigar, pesquisar, procurar e elaborar informações, temos que ser tipo MacGyver e temos que trabalhar muito, porque falta fazer, não podemos ficar preguiçosos e o exemplo aqui, obrigado por todo o trabalho que está a fazer. E nesse sentido, também quero fazer um comentário sobre o setor petrolífero, em termos de como é que conseguiram atrair o investimento aqui. Obviamente, tinha a ver com decisões políticas, mas, obviamente, ainda mais importante, tinha a ver com o possível retorno no investimento. E risk assessment, analisar os riscos do potencial da oportunidade. Obviamente, eu vejo na minha experiência, vendo as empresas petrolíferas, uma coisa que sabem, eles sabem risk assessment. E eles sabem quanto vai custar e quanto não vai custar e qual vai ser o retorno no investimento. Agora, qual outro setor hoje, aqui na Angola, pode realmente celebrar este fato de conseguir um risk assessment adequado? Mas voltamos ao mesmo. Sem a informação, como se pode medir os riscos? Mas, obviamente, existe muita oportunidade aqui, mas ninguém está a pôr em números como se faz e qual é o retorno no investimento. Porque uma empresa não quer investir à toa. Não vai vir aqui simplesmente porque há terrenos. Não, temos que dizer, a oportunidade está aqui, o mercado-alvo está aqui, o financiamento está aqui, a colaboração com este banco de desenvolvimento é isto, este banco isto, e realmente falar das oportunidades. E assim, pois, os takeaways que precisamos fazer do setor petrolífero e aplicar são inúmeros. Não estou a dizer que o setor petrolífero aqui foi perfeito ou é perfeito, mas já trabalharam muito, já têm uma experiência profunda, e isto de risk assessment, como se faz? Como se pode medir e dizer para as empresas? Porque se o risco de Angola, nos anos de independência, de guerra civil, guerra fria, o risk assessment era alto, me imagino. Então, como é que eles fizeram estes assessments e decidiram ainda, não, vamos logo, vamos investir. E assim, pois, agora, na época de paz, estamos com 23 anos agora de paz, e agora
como é que podemos assegurar que este dinheiro que há muito no mundo vem por aqui e assim, pois, vou voltar à minha pergunta de sempre. Assim, como é que podemos conseguir fazer isto? Se me permitem, eu gostava de responder aqui ao como, com algumas experiências que eu tenho. Eu acho que é fantástico nós podemos aproveitar o que existe aqui e muitas empresas não têm estado a aproveitar, e mesmo o próprio governo. Eu faço parte do Founder Institute Angola, enquanto mentora, e o Founder Institute é uma aceleradora de startups, é uma aceleradora de negócios. E nós ainda temos muita resistência e ignorância, às vezes os empresários com quem eu lido, em fazer experiências, de estar em contacto com pessoas mais jovens que têm ambição, sobretudo, têm sonhos de lançar negócios. E é particularmente interessante estar nestes ecossistemas. E uma das experiências que eu tive também no Texas é que a academia tinha um pequeno laboratório e quem financiava este laboratório era um consórcio entre a academia e os empresários locais. Portanto, tudo o que era dados e experiências que os empresários quisessem fazer para reduzir o risco, ou seja, de a experiência correr mal na empresa, iam fazer aonde? Na academia. Então, as academias são excelentes laboratórios. E eu não tenho dados, porque desconheço, de empresas que vêm para o mercado e que afirmam eu contribuo com X anualmente, por exemplo, para o ISPTEC ou para a Universidade Agostinho Neto. Então, e nós continuamos num ciclo de sustentar consultoras e não apostar naquilo que nós temos em quantidade surreal, que é o capital humano, que são cérebros frescos que estão ali na universidade cheios de energia. E o que eu vi em Labac é muito interessante, muito transformador, que é como é que nós criamos e alimentamos o ciclo económico, porque aquilo era uma economia, o que eu vi. E para responder que uma das formas que nós temos é ter academias como veículo para as empresas, especialmente aquelas empresas que não têm tanto orçamento para investir em consultorias. No caso, o maior tecido empresarial de Angola é representado por micro e pequenas empresas, que são muito prejudicadas por questões políticas. Nós continuamos a ter o nosso foco maioritário para grandes projetos. Eu quero conhecer e quero saber quem são os nossos empresários locais que fazem parcerias e network com empresários locais americanos do segmento mais micro e de pequenas e médias empresas. Temos muito pouco. Podemos, sim, aprender com o setor petrolífero, porque o setor petrolífero tem uma base importantíssima, que é o pilar segurança. It's all about safety. No setor petrolífero. Everything is safety. E academias, Founder Institute, eu acredito que são veículos, mais uma vez, para os empresários aprenderem, então, o que é que os investidores valorizam? Numa escala micro. Porque eu estou lá, nós incentivamos e treinamos os empreendedores a fazer pitch de venda, para conquistar um investidor. Porque o investidor ele quer ver que percentagem é que vai ser alocada para comprar materiais, que percentagem vai ser alocada para investir no capital humano de forma contínua e que percentagem vai ser alocada para o risk assessment. Certo? Que mecanismos é que as empresas têm para continuar a multiplicar os fundos que vai ser ali alocado. E nós incentivamos muito os empreendedores a fazerem o quê? Não peçam só financiamento. Peçam financiamento e este financiamento, uma fatia particular deste financiamento, tem que ser para explicar como é que vai sustentar o negócio. Vai fazer o quê para sustentar? O financiamento é apenas dinheiro? Não. Hoje em dia já falamos em capital relacional, em capital intelectual. Este é um dos veículos. Um outro veículo, uma experiência que eu tenho,
que participo muito no Brasil, é em conselhos consultivos. Os nossos empresários ainda não conseguem utilizar este mecanismo muito bem. Mas a experiência que eu tenho no Brasil é como se fossem órgãos de transição para aquelas organizações que ainda não têm um conselho de administração e uma gestão sofisticada. E nestes conselhos consultivos integram o quê? Especialistas de várias gerações. Porque hoje já não dá para deixar a geração Z de parte. Quem é que nos vai falar sobre inteligência artificial? Eu não entendo sobre inteligência artificial, mas eu preciso de ter alguém dentro de um mecanismo que me venha falar destes temas. E os nossos empresários têm ainda muita resistência em ter conselhos consultivos, comitês de inovação, ou seja, ali pequenos mecanismos que digam, ok, os investidores lá fora estão a valorizar isto, estão a valorizar A, B, C e D. Estão a valorizar líderes que se apresentam de forma estratégica, que conseguem apresentar confiança quando falam dos temas e quando se pergunta sobre os riscos. Porque na mesa das negociações ninguém quer falar dos riscos. Ninguém quer dizer, olha, o senhor para investir, nós vamos fazer aqui um disclosure, estes são os riscos que nós calculamos até o momento. O que nós conhecemos até o momento é até aqui. E nós temos muita dificuldade de partilhar que o que conhecemos de riscos é até aqui. Porque às vezes ninguém calcula. Falou de risco, falou de taxa, e surge a questão do momento. Até que ponto é que o agravamento da taxa alfandegária dos Estados Unidos para Angola pode inibir a atração de investidores americanos no nosso mercado? Está lançada a questão, o doutor Fernando, se quiser começar. Eu posso começar, depois se calhar o professor Fernando vai dar uma chega um bocado mais científica. Eu penso muito na relação entre Angola e os Estados Unidos. Faz-me lembrar, há uma obra do escritor Charles Dickens, que é A Tale of Two Cities, que é uma relação que tem tudo de bom e também tem muito espaço para melhorar. Nós falamos aqui há bocado do exemplo da indústria petrolífera, que é um exemplo de resiliência de uma relação entre dois países que durante muito tempo não estavam alinhados politicamente. Falamos aqui em termos práticos, um bocadinho mais terra a terra, não sei se o pessoal da Embaixada vai se chatear comigo, mas estávamos em lados opostos ali dos beligerantes. Mas independentemente dessa falta de alinhamento político, há um par de empresas, especificamente há uma empresa que está a operar aqui no país há quase 70 anos. Começou no tempo colonial, passou pelo tempo de guerra e agora em tempo de paz, aquela empresa continua a operar, continua a contribuir para o erário público durante muito tempo e eu acho que continua a ser o maior contribuinte individual em Angola, até hoje, há 70 anos. Então, isso dá a entender que é uma relação que é duradoura e é uma relação em que há ali muito espaço para entendimento. Mas, ao mesmo tempo, o reverso da medalha é uma relação que é pouco diversificada. Portanto, a grande parte do que Angola exporta para os Estados Unidos é mesmo petróleo e gás. Nós temos tido esse foco que é muito publicitado pelo governo na diversificação económica, mas infelizmente no que toca às relações comerciais com os Estados Unidos, essa diversificação económica praticamente não existe. Então, temos duas partes e nós conseguimos olhar para os dois lados da moeda. Essa questão das tarifas, que é uma questão que está muito em voga agora, acaba por ser mais uma arena em que estes dois lados da moeda estão a concorrer. O que é que acontece? Os Estados Unidos têm um acordo de cooperação com a África, que é o AGOA. AGOA é um acrónimo que significa Africa Growth and Opportunity Act, porque é um ato do Congresso. E o AGOA foi escrito ou foi aprovado no ano 2000, nos últimos dias da administração do Bill Clinton, e basicamente o AGOA dita que muito do comércio para muitos produtos
com muitos países africanos é sem tarifas, é basicamente tarifa zero. Então, se nós olharmos para países que têm um comércio bilateral, mas principalmente exportações para os Estados Unidos, um bocadinho mais diversificado, primeiro, e segundo, cujos produtos fazem parte do AGOA, e são países que têm estado a ter uma free ride há quase 25 anos. Então, primeiro, o país tem que se qualificar para o AGOA, isso é um processo, ou é uma legislação que diz que o país tem que cumprir uma série de requisitos para poder beneficiar do AGOA. E quando o país cumprir estes requisitos e beneficiar do AGOA, ele pode começar a exportar alguns produtos específicos que fazem parte daquela lista do AGOA para os Estados Unidos sem tarifas. Chamam tarifa zero. Acontece que para Angola, a Angola é signatária do AGOA e também é signatária do TIFA, que é um acordo que foi aprovado, se não me engano, em 2009. Apesar de ser signatária do AGOA e do TIFA, pelo facto da exportação da Angola para os Estados Unidos ser principalmente petróleo e gás estão excluídos dessas novas tarifas que foram implementadas pela administração americana. Então, nós temos aqui uma situação que poderia ser de muito maior exposição para Angola, se Angola exportasse mais produtos, basicamente se tivesse um leque de exportações para os Estados Unidos mais diversificado. O que é que acontece? Os Estados Unidos agora em janeiro anunciou tarifas de 32% para Angola, anunciou primeiro uma tarifa de 10% para toda a África. E eu sei como é que foi feito aquele cálculo e não tem muita lógica. Basicamente, o nível de importações da balança comercial entre os Estados Unidos e Angola no ano passado foi de cerca de 70 bilhões de dólares. E desses 70 bilhões, 30 bilhões foram exportações, 40 bilhões foram exportações dos Estados Unidos para a África, 30 bilhões foram exportações da África para os Estados Unidos. Então, alguém fez um cálculo assim muito básico, que não tem nada de científico, e disse, se nós exportamos 30 bilhões e recebemos 40, há ali um diferencial de 10, então a tarifa tem que ser 10%. Isso não tem lógica nenhuma. Mas é o que é. Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão e basicamente pode ditar algumas dessas regras. Acontece que eles criaram uma exclusão dentro dessas tarifas, que no caso da Angola são 32%, mais os 10%, criaram uma exclusão para petróleo e gás e para minerais críticos. A própria lei define minerais críticos. Acontece que Angola exporta principalmente petróleo e gás e minerais críticos. Isso quer dizer que nem os 32% que foram implementados agora em janeiro se aplicam, nem os tais 10% across the board para a África se aplicam. Quer dizer que, para boa parte daquilo que Angola exporta para os Estados Unidos, a tarifa efetiva é de cerca de menos de 2%. Então, isso é uma situação em que nós, entre aspas, fomos abençoados pelo facto de não termos o nosso leque de exportações diversificado. Agora, se nos perguntarem, por exemplo, Miss Simão, aqui o professor e o Neil, nós preferíamos ter um leque de exportações mais diversificado? Claro que sim. Mas se fosse esse o caso, também iríamos ter um impacto muito maior dessas tarifas da administração Trump. Então, eu acho que é importante nós não perdermos de vista que a relação entre os dois países é muito complexa. Há países que usufruem muito mais do AGOA, do Tratado AGOA. Há, por exemplo, o exemplo que tem estado a ser mais mencionado sobre países que vão ter um impacto tremendo dessas tarifas americanas, é o exemplo do Lesoto. Porque o Lesoto, mais de 50% do que o Lesoto exporta para os Estados Unidos são produtos têxteis. E eles, de um dia para o outro, passaram de 0% para 30%, 40% de tarifas. A África do Sul, idem aspas. A África do Sul, isso é um fato curioso que muita gente não estava a par. Eu descobri isso quando vivia lá nos Estados Unidos. Muitos dos veículos automóveis da marca BMW, que é uma marca alemã, os BMWs que são vendidos nos Estados Unidos são principalmente fabricados na África do Sul. Então, isso é uma história de sucesso fantástica, porque a África do Sul agrega valor a um produto e manda para os Estados Unidos e usufrui de todos os benefícios que daí vêm. Só que, nesse caso, tem uma exposição enorme, porque boa parte das exportações da África do Sul para os Estados Unidos, que usufruía do AGOA, eram mesmo peças automóveis e automóveis completos, e eles vão ter um impacto muito maior
por via desse produto que exportam maioritariamente. Então, apesar de todo aquele alarido que se fez na altura, quando as tarifas foram implementadas, e o número 32, um terço, é uma tarifa muito grande, só que, infelizmente para nós, aquilo que nós exportamos para os Estados Unidos é muito pouco diversificado e é principalmente minerais críticos e petróleo e gás, e então não vamos ter um impacto, o impacto vai ser quase insignificante. Mas se me perguntarem, eu gostaria muito que o nosso leque de exportações para os Estados Unidos fosse muito mais diverso, e estaríamos aqui a chorar por causa do impacto maior das tarifas, mas ao mesmo tempo, por exportarmos mais, isso queria dizer que os impactos aqui no terreno seriam mais empregos, maior industrialização, mais rendimento, mais mercado e mais pessoas com mais poder de compra. Então, nós temos que olhar para muitos desses fenómenos dos dois lados da moeda. Não sei quem é que quer fazer o próximo comentário. Doutor Fernando. Obrigado. Vamos tentar ver uma outra perspectiva. Disse bem aqui o meu colega de painel, o Sérgio, Renato, que, claro, como as nossas exportações não são muito diversificadas para os Estados Unidos, vamos sofrer muito menos. Mas, essas tarifas não impõem tanto impedimento no que toca o que nos interessa, que é a atração de investimento de direito estrangeiro americano para Angola. Eu acho que nós devemos também nos focar por aí. Numa outra análise, eu já defendi isto em outros textos que eu já publiquei, nós podíamos atrair investidores americanos, eu defendia isto para a África como um todo, né? Atrair investidores americanos para a África, produzirem em África, depois exportarem de volta para os Estados Unidos. Com esta imposição de tarifas, este veículo aqui acaba por estar limitado, acaba por ser um desincentivo. Mas eles podem continuar a vir para a África, como um todo, e em particular para Angola, produzir aqui em Angola e exportar para outros países africanos. Agora, o que nós não fazemos tanto num e no outro contexto, é aí onde está o meu problema com este país e com a governação deste país, é que nós não criamos condições para atrair investidores privados, vou pôr assim, tanto nacionais como estrangeiros. Este é que é o maior desafio de Angola. Nós devemos priorizar a criação de condições para atrairmos investidores privados nacionais. Tem muito angolano com dinheiro aqui, meus senhores. Tanto aqui em Angola como algum dinheiro fora. Temos que atrair esse capital de volta. Temos que criar condições para atrair esse capital de volta. E depois também pensamos nos investidores estrangeiros. É preciso ter condições. E eu aqui continuo a defender dois tipos de infraestruturas. Condições básicas. Se nós tivermos em conta que a nossa população é maioritariamente jovem e o grau de qualificação é um tanto quanto baixo, então nós temos que criar aqui, investir em setores intensivos em mão de obra. Então, setores básicos, a agricultura e a indústria ainda fazem falta para este país, fazem a diferença. Então, respondendo à sua questão, na questão das tarifas, nós temos que nos focar na atração de investidores de estrangeiro. Então, os americanos são bem-vindos, desde que nós criemos, quando digo nós, o país, Angola, crie condições para atrair investidores privados, tanto nacionais como estrangeiros, incluindo americanos. Ok? Bom, eu concordo. E além disto, eu diria, é muito importante atrair o investimento a longo prazo, para incentivar parceria a longo prazo. E como eu comecei meus comentários com o exemplo da parceria a longo prazo que já existe, principalmente através de nossas petrolíferas americanas, e que a relação entre Estados Unidos e Angola é bastante sólida, e assim temos que lembrar disto. E depois vou fazer um comentário geopolítico em termos dos Estados Unidos e a relação com o resto do mundo. E vou fazer uma pergunta retórica para todo mundo. Onde está a Coreia do Sul do continente africano? Existe? Ainda não. E por que não? E por que não pode ser Angola? E assim, pois, se pensar assim, vamos ver a relação entre Estados Unidos e Angola, em termos de... Estados Unidos não tem parceria, um parceiro estratégico no continente africano, tipo Coreia do Sul, tipo Japão, tipo Austrália, tipo Grã-Bretanha.
Então, algumas pessoas talvez vão dizer, não, Marrocos, Egito, África do Sul. É estratégico tipo Japão? Não, não é. É estratégico como o Canadá? Também não, nem México. Então, quer dizer que existe uma grande oportunidade para ter uma parceria profunda, porque este continente, este século, é o século da África. Angola está muito bem posicionada hoje para realmente aprofundar ainda mais a relação entre os dois países. Utilizando os exemplos históricos, principalmente do Chevron e ExxonMobil, mas também dizer, em dezembro, o presidente dos Estados Unidos visitou Angola. Primeira vez em 50 anos. A primeira vez em 10 anos que um presidente americano ativo visitou o continente africano. Que para mim, sendo cidadão americano, é uma vergonha que em 10 anos temos um presidente visitar o continente. Mas temos que incentivar nossos líderes a vir aqui anualmente, principalmente o presidente. Tem que vir. Mas, voltando ao tema, Angola também tem que incentivar o lado privado para vir. Mas, ao mesmo tempo, temos que falar duramente com o lado privado americano. Muitos americanos perguntam, vamos investir, queremos talvez investir em Angola, mas quais são as regras de repatriar os dividendos? Então, alguns empresários americanos perguntaram isso como a primeira pergunta. E a resposta que dou sempre, ok, eu entendo que é importante repatriar e ter a liberdade e a facilidade de fazer. Mas se isto é a primeira pergunta que o senhor vai me fazer, quer dizer que talvez o interesse na Angola não é longo prazo, não é parceria, não é reinvestir mesmo na economia local e aproveitar de todas as oportunidades que existem aqui, não só aqui na Angola, mas na região e também com o Africa Free Trade Agreement, etc, etc. E assim, pois, temos também que, neste lado estou a falar como se fosse angolano, neste lado temos que exigir o tipo de investimento que vir e assegurar que é longo prazo. Ok. Agora, vamos abrir a questão à plateia. Creio que haja questões que queiram levantar, apresentar os nossos convidados. Vamos tentar, através das nossas amigas do protocolo, se faz favor, poder meter o microfone a circular. Já temos aqui uma questão. Na medida que forem manifestando, é só levantar as mãos que a gente vai depois passar a questão. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Vicente Soares. Sou o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. Primeiro quero agradecer o convite que nos foi endereçado pela organização para participarmos deste evento. Primeiro queria fazer uma pergunta e depois tecer algumas considerações. A minha pergunta é para a doutora Daniela. Falou dos conselhos consultivos, acho que uma experiência que veio no Brasil. Eu não sei como é que estes conselhos funcionam, mais ou menos, porque nós gostaríamos, aqui também a nível nacional, tentar implementar uma coisa desta natureza, né? Iria ajudar os empresários. A outra questão, não uma questão agora, queria tecer algumas considerações, porque, de facto, enquanto Câmara de Comércio e Indústria de Angola, nós temos o privilégio de receber vários adidos comerciais e até embaixadores na Câmara para falar conosco, querem ouvir o ambiente de negócio no país e que sugestões nós podemos dar. Portanto, é daí que
sinto algum interesse em dar algumas ideias de como é que isto funciona no nosso caso, aquilo que é o nosso dia a dia. De facto, primeiro temos que ter em conta, nós estamos a falar aqui de como melhorar, eu não sei se o ambiente de negócio entre os dois países ou aumentar os investimentos e as trocas comerciais, porque ambiente de negócio, cada país tem o seu ambiente de negócio. Agora, a relação, o aumento de trocas comerciais e os investimentos é outra coisa. Aqui estamos a falar de como aumentar as trocas comerciais, como aumentar os investimentos recíprocos, mais dos Estados Unidos para Angola, porque não também de Angola para os Estados Unidos. Primeiro temos que ter em conta que nós temos uma classe empresarial nascente. É o primeiro ponto que temos que ter em conta. Até 75, a altura da independência, os angolanos estavam talhados para ser empregados, não para ser empresários. Atividade empresarial, para nós, começou em 75. Vamos falar, eu estou a falar de angolanos negros. Já havia angolanos empresários, mas angolanos brancos, os pais eram brancos, eram empresários e aprenderam alguma coisa. Mas angolanos negros, não havia empresários angolanos, havia cantineiros. Portanto, para nós, tudo isso é novo, é um processo novo. E a atividade empresarial é também uma cultura. Empreender chega a um ponto que é uma cultura. Precisamos primeiro criar esta cultura. Eu também tenho o privilégio de ter trabalhado no tempo colonial. Já trabalhei no tempo colonial. Meu último emprego antes da independência foi o Banco Total Standard de Angola. Portanto, já tenho alguma experiência como é que era a rigorosidade naquele tempo. Está definido assim, tem que ser assim. Então, nós estamos com um problema a nível do país. O governo tem as políticas, tem as ideias, o setor privado também, mas o nosso problema está na rigorosidade da implementação, aquilo que são as leis, aquilo que são as normas e aquilo que são as nossas obrigações. Aqui falhamos. Ou seja, temos estratégias, mas falhamos na implementação. E eu acho que, quando falhamos na implementação, a estratégia não é boa. Não pode haver boa estratégia e má implementação. Não. Se há falha na implementação, é porque a estratégia não é boa. Porque a estratégia tem que ir até o destinatário. A estratégia não pode chegar aqui, para aqui, depois a parte da implementação já não tem estratégia. A estratégia de implementação é também parte da estratégia. Então, é aqui onde tem que haver maior rigorosidade na implementação daquilo que é definido, não é? E qual é que é o problema dos investidores estrangeiros? São o seguinte: quando os investidores vêm dos Estados Unidos ou vêm de qualquer país, eles primeiro vão ouvir o ministro, por exemplo, vão ouvir a agência de investimento, que é a IPEX, depois vai ouvir a Câmara do Comércio e Indústria de Angola ou outra associação empresarial, mas o mais importante, vai ouvir os compatriotas que funcionam em Angola. Como é que a coisa funciona? Se esta informação não estiver alinhada, se este compatriota que funciona aqui, que é empresário em Angola, passar uma informação desfavorável, ele dificilmente vai investir, porque ele confia mais nesta informação do que a informação que o ministro passou, a informação que a agência de investimento passou. O setor privado, mais ou menos, que é a Câmara, as associações, mais ou menos. Mas a importação que impacta mais, a informação que impacta mais é do investidor americano que está cá há muito tempo, que vai passar a experiência, as dificuldades que ele tem passado. Portanto, é aqui onde temos que melhorar. Se aquilo que está legislado, aquilo que está como estratégia do governo for implementado corretamente, esta informação de todos estes stakeholders estará no sentido positivo e facilmente vamos atrair investimentos. Ok, obrigado. muito obrigado. O senhor. E depois tem uma senhora atrás também. Bom dia a todos. Igor Fortes Gabriel,
Primeiramente, obrigado aos painelistas por esse esclarecimento, essa discussão tão interessante. Eu sou advogado e tenho duas perguntas. A primeira vai para a doutora Daniela, que falou da lei das sociedades comerciais. Ora, desde que eu me vejo como advogado, há cerca de 9 anos atrás, fala-se da alteração da lei das sociedades comerciais. E há sempre duas perspectivas. Uma, que não é necessária alteração porque é bastante moderna, e outra, que é necessária alteração para estar mais de acordo com as necessidades atuais. A nível de governança corporativa, que alterações são necessárias fazer na atual lei das sociedades comerciais ou diplomas complementares? Essa é uma pergunta. A minha segunda pergunta é para o Dr. Neil. Falou sobre o mercado de investimento aqui em Angola, que devemos ter um bocado mais de atenção aos investidores que venham investir apenas para fazer repatriamento de capitais, e como advogado que trabalha muito com investidores estrangeiros, eu também recebo essa pergunta. É a pergunta inicial. Como é que eu repatrio os capitais? Ora, eu como advogado e certamente qualquer outra pessoa que está a dar o seu parecer sobre o mercado em Angola não pode mentir e dizer que é difícil. A questão é como é que o governo pode fazer essa peneira entre os investidores que vão investir a longo prazo e aqueles que vão investir para o momento para tirarem os capitais logo no ano seguinte. E outra questão é se vale a pena fazer realmente essa peneira. Porque, de uma forma ou de outra, essas pessoas que vão entrar com capital vão dar emprego, vão criar infraestruturas, mesmo que, depois de mais ou menos 5 anos, queiram retirar-se de Angola. Podem ter deixado empregos e podem ter deixado uma infraestrutura já construída. Obrigado. Ok, vamos ouvir a última questão desta rodada. Está ali atrás uma senhora que pediu a palavra. Depois os nossos painelistas vão responder todas as questões. Bom dia a todos. Eu chamo Margarete Iquenha, eu sou uma TUSI Exchange Program 2025 alumna e eu gostaria de fazer 2 perguntas, uma dirigida ao nosso professor doutor e a outra dirigida ao Sr. Neil. A primeira pergunta é sobre o que falou sobre as petrolíferas presentes em Luanda, em Angola, especialmente a Chevron, que está há 70 anos no mercado e que tem feito vários investimentos para o mercado angolano, o que é verdade. Mas eu gostaria de saber se esses investimentos que foram feitos, especialmente em um período em que havia guerra, não tinham mais um cariz, eu não quero dizer que era por interesse, porque todo mundo faz negócios por interesse, mas porque os Estados Unidos ganhariam mais com isso do que Angola. Sempre depois de uma guerra, não importa o país está sensibilizado, os preços estão sempre mais baixos, então é aí uma oportunidade que talvez os Estados Unidos tenham encontrado de instalar-se a preços mais acessíveis e depois ter um retorno de investimento um bocado maior, até porque temos a diferença do valor presente e do valor futuro do dinheiro no tempo. Eu acho que gostaria de saber se não seria também um fato interessante analisar o retorno, claro, sempre que se investe, há um investimento nas infraestruturas e há oportunidades de emprego para os angolanos, mas não seria o retorno dos Estados Unidos maior do que o retorno de Angola? E a pergunta para o professor doutor era sobre os investimentos que falou sobre na agricultura, dos investidores americanos no contexto angolano, e disse que podíamos atrair os investidores angolanos no mercado para investirem, claro, na agricultura e depois voltamos a exportar para os Estados Unidos. Eu gostaria de saber o que é que faria um investidor escolher investir em Angola do que no seu próprio país, já que, por exemplo, nós aqui fazemos isso com os Estados Unidos porque não temos refinarias de petróleo, mas eu acho que os Estados Unidos têm condições de cultivarem os seus próprios alimentos e receberem lá. Então, neste caso, a Angola estaria a ser a beneficiadora em vez dos Estados Unidos. Gostaria de entender um bocadinho mais sobre o seu parecer a quando do investimento na agricultura. Ok, obrigado. Vou passar a palavra ao nosso painelista, solicitando que sejam telegráficos. Vamos responder primeiro essas questões e depois, se calhar,
ainda iremos a tempo para ir. Doutora Daniela, esteja à vontade. Vamos procurar ser telegráfico, o tempo já nos favorece. O tempo já não... Muito obrigada pelas questões pertinentes. O Dr. Vicente Soares, sobre os conselhos consultivos. Sim, a experiência que eu tenho tido é no Brasil. Eu, cá em Angola, tenho estado a apoiar também, em termos de consultoria, as empresas para, portanto, a implementação deste tipo de órgãos, mas assim de forma muito rápida. Funciona como o conselho consultivo que nós temos, por exemplo, a nível da Presidência da República e de outros organismos, não tem qualquer responsabilidade fiduciária. E da experiência que eu tenho do Brasil, as empresas neste tipo de órgão integram especialistas para substituir o custo de ter especialistas individuais e grandes consultoras, portanto, quando não têm orçamento. Então, nestes conselhos pode ter especialista, por exemplo, de acordo com a estratégia e os objetivos que a empresa tem. Pode ter um especialista em tecnologias para ajudar a empresa a modernizar-se e a saber quais são as tendências. Pode ter um especialista em psicologia, em sociologia, um especialista em RH, um especialista só em vendas, em marketing. Portanto, a empresa é que determina quem são os especialistas que vão fazer parte. E este conselho funciona como uma espécie de board, de conselho de administração, mas que não tem a função de fiscalizar a atividade dos executivos, mas sim a função de aconselhar, de garantir que as decisões que são tomadas são decisões assertivas e que estão alinhadas àquilo que é o propósito e a estratégia das empresas. Mas nós penso que ainda vamos ter mais um minutinho para falarmos a seguir. Doutora Daniela, seja só telegráfica. Sim. A responder à questão daqui do colega Igor. No fundo, aqui a alteração da lei das sociedades comerciais não precisa de ser uma alteração profunda, mas pode ser, eu defendo ali uma adenda, até para reforçar as questões relacionadas com a fiscalização, controle interno e, portanto, deixar aqui também alguma flexibilidade para a integração destes novos mundos que estamos a viver, mais dinâmicos a nível dos negócios. Um minuto, doutor. Sim, acho que a mim foi colocada uma questão sobre a agricultura. O que eu disse foi que, antes das tarifas, a ideia era atrairmos investimento direto estrangeiro aqui, americano. Eles poderiam, eventualmente, produzir cá e depois exportarem. Com a imposição de tarifas, este mecanismo que podíamos ter criado fica um pouco comprometido. O que pode acontecer é eles virem para aqui, produzirem e exportarem para outros países africanos. Mas aqui abro um parênteses para explicar o seguinte, por exemplo, os Estados Unidos produz, claro, tem muita agricultura, mas também importa muito. Okay? Tem este lado aqui. Dou-lhe um exemplo, frutas tropicais. São tropicais mesmo, porque o clima de lá é tropical. Então, temos outro exemplo, ok? Doutor Neves. Ok, então vou primeiro ao doutor. Quero comentar sobre dois fatores que mencionou, que eu acho muito importante. O empreendedorismo e também o papel do governo. Então, o empreendedorismo, para mim, e acho que para o mundo inteiro, a moeda é a oportunidade. O empreendedor vem atrás da oportunidade. Se um estrangeiro vem aqui e me pergunta, vai me ouvir, mas se a oportunidade grita maior que minhas palavras, ele ou ela vai fazer o investimento. Mas a grande pergunta que temos que fazer, qual o papel do governo? Em um país que o lado público é muito forte, historicamente, e muitas vezes impõe no lado privado, onde talvez deveria ter um hands-off approach, temos que ver qual é o papel do lado público. Ok, isto é o primeiro. Segundo, para o advogado, vou rápido, né? E em termos do repatriamento de capitais, é uma pergunta que eu gosto de devolver para as pessoas, espera só, qual a intenção aqui? Mas uma pergunta também que tem a ver com isto, que eu não sei responder, ou é difícil, ainda mais delicado responder, quando um investidor estrangeiro, seja como for, me pergunta,
o dinheiro angolano está a investir onde? Está a investir em qual província? Está em Mochico? Está em Bié? Está em Kwanza Sul? Ou está em Dubai? Ou está em Portugal? Agora, o dinheiro local conhece o mercado melhor que qualquer outra pessoa. Se o dinheiro local está a investir em um lugar, em vez de Mochico, Bié, Uís, etc., então é uma coisa que temos que perguntar. E tem a ver com a mentalidade. Se a pergunta está a vir de fora, repatriar, espera só, qual é esta tendência? Não, repatriar não, vamos reinvestir aqui. Temos que investir no país. Tem grandes oportunidades, isto é uma pergunta. Terceira, a senhora, em termos dos investimentos do Chevron, etc., e os riscos aí durante a Guerra Civil e Guerra Fria, eu diria que os riscos que tomaram foi muitas vezes totalmente, e tenho que ver com meus colegas da Chevron, mas foram riscos tomados da própria empresa. Então, eles iam ganhar ou perder. E, em frente do governo americano, até havia muito choque entre Chevron, na altura Gulf Oil, e o governo dos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos não recebeu diretamente os benefícios de uma empresa americana. E muitas vezes criam muita fricção, porque na altura que o Dr. Wanda mencionou que as tropas cubanas estavam a proteger as instalações de Gulf Oil, quem estava a atacar foram os que estavam apoiados pelo governo dos Estados Unidos. Então, era um momento muito louco durante a história africana, e assim, pois, temos que lembrar que foi a empresa que tomou o risco e também recebeu os benefícios ou a falta dos benefícios. E assim, pois, o governo americano não tinha, talvez, indiretamente, ao receber algum tipo de taxas da empresa, de Chevron, pois, isto é outra história. Mas, em termos de benefício direto, é a empresa, mas também o risco estava nas mãos deles. Este é daqueles temas que não termina, né? Não termina, temos nós, cada comentário que se faz, e surgem pelo menos 3 a 4 questões. Mas, infelizmente, o tempo urge, não teremos a oportunidade de aqui, com os nossos panelistas, haver respondido a algumas dessas questões, mas podemos estar atentos aos artigos do doutor, aos comentários da doutora Daniela, do doutor Renato e do doutor Fernando, os artigos no Jornal Expansão. Vamos procurar checar como é que estamos no nosso índice de sofrimento daqui a 15 dias. Então, infelizmente, vamos ter que terminar. Dizem que o que é bom dura pouco, mas ficamos com o essencial, né? E uma das palavras-chave aqui é que existe muito dinheiro lá fora que precisamos trazer para Angola. Então, é como criar mecanismos internos, cada um de nós, como podemos contribuir para que esse dinheiro venha para cá, Angola, e gera riqueza, e melhoramos os nossos dados, de modo a que o doutor Fernando, quando tiver que analisar novamente o nosso sofrimento, tenha dados mais animadores. De nossa parte, é tudo. Vou passar a palavra ao Nicolau, mas antes dar 1 minuto ou 30 segundos para cada um dos painelistas tecer um comentário final sobre o evento. Se é que ficou, quem não tiver mais nada a dizer, também o Nicolau agradece, né? Dizer só que agradeço a oportunidade e que precisamos de reforçar a governança corporativa com propósito, influência e segurança. Obrigado. Também agradecer a oportunidade e para Go Full Circle, voltamos ao tema educação. O que nos juntou aqui a todos foi educação. Beneficiaram de programas múltiplos de educação em parceria com a Embaixada Americana. Eu acho que a educação é mesmo a chave. Nós precisamos de pessoas melhor preparadas, que eventualmente hão de ter melhores empregos, mais rendimento e vão se transformar em mercado. E o que os Estados Unidos precisa é de mercados, e então nós vamos poder nos tornar um mercado mais atraente para a cooperação com os Estados Unidos também. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela
presença de vocês todos aqui na sala até agora, resistentes. Sim, mesmo muito obrigado para todo mundo, a organização profunda, mais uma vez, a embaixada, obrigado também. E, bom, se não deram conta, eu sou muito otimista em termos das oportunidades aqui, mas temos muito trabalho por fazer e temos que ficar todos prontos para ser aqueles MacGyvers, para fazer um pouco de tudo para conseguir os objetivos. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos os oradores do dia de hoje. Realmente uma round table expert, né? Uma mesa redonda de especialistas. Estamos muito gratos porque, na verdade, é o que a US AAA quer. Conseguem ouvir melhor? Nossas desculpas. Nós foram debatidos pontos muito importantes, muito pertinentes, bem interessantes mesmo. Abordou-se questões sobre princípios da boa governação corporativa em Angola, a construção de pontes para construir maior confiança dos role players na nossa economia, tentar melhorar o ambiente de negócios para garantir e assegurar o investimento estrangeiro em Angola, a credibilidade dos números e a adoção de uma cultura de contabilidade e transparência a nível nacional. Foi abordada também a questão sobre a liberdade de informação, a informatização do sistema de dados estatísticos a nível nacional. Fomos encorajados a fazer mais pesquisas científicas, fazer melhor risk assessment das oportunidades no nosso país, levar os conselhos consultivos mais junto dos empreendedores, mais junto da população em geral. E foi também notado que tomamos boa nota que a amizade entre Angola e os Estados Unidos é uma amizade sólida e isso é representado pela presença em Angola há mais de 70 anos da Chevron e outras empresas de vários setores que têm contribuído para o nosso país. Ficou latente também que devemos continuar a melhorar as oportunidades de negócio entre os dois países e que foi e é para Angola e especialmente para Angola um ato muito benéfico à vinda do Sr. Presidente Biden,
para o nosso país e a continuidade da nossa amizade entre os dois países. Bom, queríamos agradecer, a associação queria agradecer muito à Embaixada dos Estados Unidos da América pela oportunidade, o apoio e a amizade. A associação agradece os nossos incríveis e interessantes panelistas. Agradecemos também o nosso moderador, o Dr. Paulo Sérgio, por ter conduzido muito bem o nosso roundtable, e aos nossos convidados, que sem a vossa presença nada disso seria possível, o nosso muito obrigado. Obrigado a todos. Ok, estamos encerrados. Muito obrigado.